Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te cumprimento na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E hoje nós vamos dar continuidade nos estudos sobre as profecias sobre Jesus Cristo e os seus cumprimentos. No estudo anterior, nós estudamos sobre a traição e o julgamento do Messias. E hoje, já numa sexta parte dos estudos, nós falaremos sobre o sofrimento do Messias. Então, eu te convido, pegue aí a sua Bíblia e vamos dar continuidade aos estudos sobre as profecias sobre Jesus Cristo e seus cumprimentos. Muito bem. E uma profecia feita cerca de 1000 anos antes de Cristo e outra realizada cerca de 520 anos antes de Cristo, fala que as mãos e os pés do Messias seriam transpassados. A primeira está em Salmo 22, um salmo de Davi, que fala sobre sofrimento e vitória. No Salmo 22, 16, Davi escreve: Cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. E a segunda profecia que fez referência que as mãos e os pés do Messias seriam transpassados está em Zacarias 12, 10. A palavra, ela fala assim: E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. E o cumprimento das profecias se realiza quando pregaram Jesus na cruz. Porém, não há um registro direto que fala sobre perfurações nas mãos e nos pés de Jesus. Os evangelhos, eles registram apenas que crucificaram Jesus. Em Lucas 23, 33, a palavra fala assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Mas, em Apocalipse 1:7, João fala que quando Jesus voltar, ele virá com as nuvens e fala que todo olho verá, até mesmo os que transpassaram a ele. E a palavra mostra que após a ressurreição de Jesus, Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. E nesse registro em que Tomé duvida, é que se comprova que Jesus foi pregado pelas mãos. Em João, no capítulo 20 e 25, está registrado esta passagem. E fala assim: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E logo em frente, em João, no capítulo 20, 27, então Jesus fala para Tomé: Põe aqui teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então, assim, prova-se as duas profecias que as mãos e os pés do Messias seriam transpassados. Misericórdia. Jesus morreu na cruz por nós pregado, mas temos que dar glória a Deus por ter esse Salvador. Então, agora nós veremos duas profecias que estão registradas em Isaías 53, 12. Profecia realizada há cerca de 750 anos antes de Cristo. Uma que o Messias seria crucificado com
os malfeitores. E a outra, que o Messias intercederia pelos seus algozes. Ou seja, Jesus oraria por aqueles que lhe matariam. E em Isaías 53, 12, a palavra fala: pois isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A palavra fala: foi contado entre os transgressores. E também fala: intercedeu pelos transgressores. E essas duas profecias vamos estudar agora. E vamos estudar elas separadamente. No primeiro, a palavra fala assim: foi contado entre os transgressores. Em outra versão bíblica, na linguagem de hoje, fala que foi tratado como se fosse um criminoso. E aqui, para nós entendermos melhor, nós precisamos verificar um pouco sobre a história romana, a maneira que eles tratavam os criminosos. A crucificação era uma morte reservada para os piores inimigos, para ficar bem claro que não queria ver que ninguém repetisse os mesmos tipos de crime. E a crucificação, então, era aplicada aos que não tinham a cidadania romana. Cristo, ele foi crucificado. Cristo não tinha cidadania romana. Pedro, André e até os outros também foram. Mas Paulo, que tinha a cidadania romana, ele teve um outro tipo de julgamento. Mas, voltando para o estudo da Bíblia, na profecia que o Messias seria crucificado com os malfeitores, a palavra fala assim: foi contado entre os transgressores. E os transgressores eram crucificados. E Cristo, então, foi acusado pelos sacerdotes como inimigo de Roma. E o cumprimento da profecia foi após a condenação de Jesus por Pilatos. Lá em Mateus 27, 26, fala que após Jesus ter sido açoitado, então foi entregue por Pilatos para ser crucificado. E logo mais em frente, em Mateus 27, 38, então cumpre-se a profecia de Isaías. Em Mateus 27, 38, a palavra fala assim: e foram crucificados com ele 2 assaltantes, uma à direita e outro à esquerda. Então o Messias foi crucificado com os malfeitores. E os mesmos relatos são feitos em Marcos 15, 27 em diante e Lucas 23, 33, cumprindo-se assim mais uma profecia sobre o Messias. E a segunda profecia que vamos estudar, em Isaías 53, 12, fala que o Messias então intercederia pelos seus algozes. No final do versículo, em Isaías 53, 12, a palavra ela fala assim: pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E os registros, as provas do cumprimento dessa profecia estão registradas em Lucas, também lá em Hebreus e em 1 João. Em Lucas 23, 34, a palavra fala assim: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhe, pois não sabem o que fazem. Repartiram as vestes dele, lançando sortes. Aqui cumpre-se a profecia. Mas o autor da carta dos Hebreus registra lá em Hebreus 9, 24, da seguinte maneira: pois Cristo não entregou em santuário feito por homens uma simples representação
do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Já em 1 João 21:6, a palavra fala assim: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós podemos ver nas 3 leituras que Jesus intercedeu lá pelos seus algozes e continua intercedendo junto ao Pai por nós. Glória a Deus. Mas não foi somente Isaías que profetizou que o Messias intercederia pelos seus algozes. Davi também tinha registrado em um dos seus salmos, no Salmo 109:4. A palavra fala em Salmo 109:4: em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Glória a Deus. Hostilizaram Jesus, mas ele, assim mesmo, ora por seus algozes. Muito bem. Em outro registro profético, nas antigas escrituras, fala que os amigos de Cristo contemplariam ele de longe. E os registros proféticos foram feitos cerca de 1000 anos antes de Cristo. Estão contidos também em Salmos de Davi, Salmo 38. Lá no Salmo 38:11, a palavra fala assim: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. E em outra versão bíblica, na linguagem de hoje, no Salmo 38:11, a palavra fala assim: por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegaram perto de mim, e até a minha família se afasta. Por causa das minhas feridas. Ou seja, durante a crucificação de Cristo, os amigos e parentes ficaram observando de longe. E foi o que aconteceu quando cumpriu-se as escrituras proféticas. Ficaram de longe. Ficaram dessa maneira, de longe, com medo, só assistindo. E os registros do cumprimento da profecia estão em Lucas 23:49. Em Lucas 23:49, a palavra fala assim: entrando todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Então, cumpre-se assim, na pessoa de Jesus, a profecia que fala que os amigos do Cristo o contemplariam de longe. Davi, quando escreve ao mestre de canto, no Salmo 109, que é um salmo profético, ele faz uma oração, a oração de um homem perseguido. E no versículo 25, aponta no sentido que o povo reprovaria o Messias com um gesto de cabeça. No Salmo 109:25, a palavra fala assim: tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. A palavra fala, meneiam a cabeça. E cumpre-se os escritos, então, quando Jesus estava sofrendo pregado na cruz. Apesar do amor e do compromisso que Jesus tinha com Deus e com o seu povo, os malfeitores queriam transformar um homem perfeito em uma vergonha para a humanidade. Então zombaram dele e, quando passavam, meneavam a cabeça. E Mateus e Marcos que registram os cumprimentos dessa profecia. A palavra em Mateus 27:39 e 40 fala assim: os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, o reedificas,
salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz. Então, blasfemavam dele e meneavam a cabeça. E Marcos, então, ele registra o ocorrido lá no capítulo 15, 29. E então, cumprindo-se assim os escritos proféticos de Davi, que dizia que o povo reprovaria o Messias com um gesto de cabeça. Glória a Deus. Então, continuando nos estudos das profecias sobre Jesus Cristo e os seus cumprimentos, onde nós estamos falando sobre o sofrimento do Messias, Davi fala que o Messias atrairia a curiosidade do público. E essa profecia, ela se encontra no Salmo 22:17, que fala assim: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Em outra versão bíblica, a versão atualizada, o mesmo versículo fala da seguinte maneira: todos os meus ossos podem ser contados, os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Gostam do que vem. E o cumprimento, então, dos escritos de Davi, na pessoa do Cristo, estão registrados no Evangelho segundo Lucas, no momento que Jesus está crucificado. Lá em Lucas 23:35, a palavra fala assim: o povo está ali e tudo o observava. Então, cumpre-se assim a profecia que o Messias atrairia a curiosidade do público. Também, em uma profecia realizada há cerca de 1000 anos antes de Cristo, também no Salmo 22, lá no versículo 18, Davi descreve que as vestes do Messias seriam repartidas e sorteadas. O Salmo 22:18 fala assim: reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E os registros do cumprimento da profecia de Davi, que as vestes do Messias seria repartida e sorteada, estão em Mateus 27:35, também em Marcos 15:24, Lucas 23:34 e João 19:23. Mas eu vou ler apenas João 19:23 e 24, onde a palavra fala assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para que a quem caberá. Para se cumprir as Escrituras, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, a fizeram os soldados. Então, os soldados repartiram as vestes à presença de Jesus. E um fato penoso, porém, que vale a pena nós comentarmos. Esse fato que os soldados repartiram as vestes de Jesus na presença de Jesus enquanto Jesus estava agonizando na cruz. Misericórdia. Nós temos que dar glória a Deus por dar o seu Filho por nós. Na presença de Jesus, do nosso Mestre, estavam repartindo suas vestes enquanto ele agonizava. E ele estava vendo tudo isso. E aproximando-se ao final dos estudos de hoje, nós veremos apenas mais 2 profecias. Uma que o Messias sentiria sede e outra que daria um vinagre e fel para que o Messias bebesse. O Salmo 22:15 e o Salmo 69:21 são os que registram essas profecias. Escrituras estas feitas há 1000 anos antes de Cristo. O Salmo 22:15 fala assim: secou-se o meu vigor
como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca. Já no Salmo 69, 21, a palavra fala: puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. E o cumprimento da profecia que o Messias sentiria sede está registrado em 4 evangelhos. Em Mateus 27, 35, Marcos 15, 24, Lucas 23, 34 e João 19, 24. Já os registros do cumprimento da profecia que dariam vinagre e fel para o Messias beber estão apenas em 3 evangelhos. Em Mateus 27, 48, Marcos 15, 36 e João 19, 28 e 29. Mas vou ler apenas o Evangelho segundo João, no capítulo 19, 28 e 29, que a palavra fala assim: depois, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Mais em frente, no versículo 30, João registra a morte de Cristo. A palavra em João 19:30 fala assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, finaliza-se assim o sofrimento do Messias, a morte na cruz. Amados irmãos, nós chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre as profecias sobre Jesus Cristo e os seus cumprimentos. Lá no estudo anterior, nós estudamos sobre a traição e o julgamento do Messias. Hoje nós vimos sobre o sofrimento do Messias. E no próximo estudo, e já finalizando essa série de estudos, nós veremos sobre a morte e a ressurreição do Messias. Então hoje nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos que participaram dos estudos comigo e eu quero orar por você. Que Deus esteja te abençoando, abençoando a sua família. A você que está interessado em estudar a palavra de Deus, que Deus esteja te dando sabedoria, inteligência, capacidade, discernimento, para que você possa entender a palavra e vivenciar dentro da santa palavra. Então vamos orar junto. Pai amado, eu venho até Ti em nome de Jesus Cristo. Eu quero Te agradecer, Senhor Deus, por mais esse momento de estarmos, Senhor Deus, entre irmãos estudando a santa palavra. Pai, onde eles estiverem neste momento, visita, Senhor Deus. Dê um carinho especial a eles, Senhor Deus. A esses que têm compromisso contigo, Senhor Deus. Visita ele e as suas famílias. Derrama toda a sua Shekinah, toda a sua bênção. E dê a sabedoria a eles para entenderem a tua santa palavra. Dê discernimento para que eles possam, Senhor Deus, vivenciar dentro da tua santa palavra. Pai, abençoe a cada um, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.